Ô Nonato, primeiramente, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui na Rádio UFMG Educativa. O prazer é meu, mais uma vez participando do seu programa, e a gente está à disposição. Ô Nonato, e você que foi o lateral direito do Cruzeiro num período muito, lateral esquerdo, né, perdão, muito vitorioso do Cruzeiro, né, ali na década de 90, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores. Como é que foi participar, né, daquele período do Cruzeiro? Eu fico satisfeito, fico feliz em, mesmo depois de muito tempo, ainda ser reconhecido pelos torcedores do Cruzeiro. Como você falou, eu tive uma trajetória muito boa, uma trajetória vitoriosa. No total, contando os títulos oficiais e os não oficiais, são 14 títulos. A gente fica muito satisfeito em poder ter feito parte dessa história brilhante do Cruzeiro nos anos 90. E um título ali inesquecível é aquele da Libertadores, né, de 97. Como é que foi aquela caminhada? A caminhada foi meio difícil, né? Nós começamos perdendo as 3 primeiras partidas, perdemos pro Grêmio em casa, perdemos pro Sport Cristal, perdemos pro Aliança, quer dizer, aí depois conseguimos ganhar do Grêmio fora e ganhamos as outras duas, conseguimos se classificar. Realmente foi uma caminhada muito difícil, mas o objetivo foi alcançado, que era a conquista do título. E até hoje o torcedor, assim que te encontra na rua, ele lembra, né, daquele período, lembra da competição, da Libertadores principalmente? Sem dúvida, né? São 2 títulos importantes, assim, que os torcedores lembram mais. Que foi o que abriu o caminho para a gente ir para a Libertadores, que foi a Copa do Brasil de 96 contra o Palmeiras e a própria Libertadores. Então, até hoje, mesmo fazendo esse tempo todo, já que eu saí do Cruzeiro e parei de jogar, os torcedores reconhecem e sempre tem boas lembranças. E tem, desse período que você passou pelo Cruzeiro, tem alguma história assim que você lembra, alguma coisa inusitada que você tenha passado com a camisa do Cruzeiro? Não, mas assim, foi na própria final contra o Palmeiras, que o Zezé estava lá na tribuna e o Ricardo Teixeira deu os parabéns para ele, como era o segundo ano dele como presidente, falou para ele ficar tranquilo, que ele ainda ia ter muita oportunidade de ganhar vários títulos. E aí, faltando mais um pouquinho, a gente acabou fazendo o gol e o Zezé desceu e foi lá para dentro do gramado e deu um carrinho. Ô Nonato, e falando do time atual do Cruzeiro, você acompanha o time, assiste os jogos do Cruzeiro? Como é que é essa relação com o clube atualmente? Não, sempre foi muito tranquila até hoje, nunca tive nenhum problema de relacionamento, sempre quando vou na Toca sou muito bem recebido, tanto na Toca 1 como na Toca 2, quando vou lá na série Campestre, ou na série do Barro Preto, lá na Timbiras, o respeito dos funcionários comigo ainda continua o mesmo. E o Cruzeiro que teve esse bicampeonato, né, 2013, 2014, como é que você viu esse período do Cruzeiro, né, tão vitorioso? Sem dúvida nenhuma, né, foi 2 anos seguidos muito bons, né, tivemos até a oportunidade de fazer a final da Copa do Brasil também, se nem poderia ter conquistado mais um título, mas foi 2 anos vitoriosos e a gente espera que o Cruzeiro consiga novamente voltar a ser vitorioso, igual foi os anos de 90, né, que ficamos essa década toda sem um ano sem ganhar um título, sempre a gente ganhava algum título. Tivemos 2 anos seguidos aí com uma sequência muito boa e a gente espera poder voltar de novo ao topo. E esse ano o Cruzeiro não está tendo uma temporada tão boa, né? O time está brigando contra o rebaixamento. Qual que você acha que foi o grande erro do Cruzeiro assim para não conseguir repetir essas boas temporadas? Não sou advogado aqui do Dr. Giovana, mas eu queria deixar bem claro uma coisa. Não tem como você segurar igual os jogadores que foram vendidos, né? O Goulart, o Everton Ribeiro, o volante lá, o novo Lucas Silva. São jogadores que, vamos dar um exemplo, você tem um salário aí de 350 mil, você recebe uma proposta da China para ganhar 1 milhão. Se você não vender o jogador, ele não vai render a mesma coisa. E você não tem como bancar um salário desse, um mercado
lá da China. Então, automaticamente, o jogador pressiona para que o clube venda. Sim. E o clube acabou vendendo, se desfazendo de alguns jogadores, de 6 ou 7, mas contratou. Aí a questão é assim, os jogadores que foram contratados podem não ter se adaptado ao clube, ao sistema de trabalho do treinador, entendeu? Mas o Cruzeiro não deixou de repor. O Cruzeiro repôs, eu acho que se saíram 7 ou 6 ou 8, o Cruzeiro contratou em média aí também de 6 a 7 jogadores, entendeu? Pode não ter sido do mesmo nível, na mesma altura, porque também esses jogadores já estavam acostumados a trabalhar com o Marcelo Oliveira. E agora chegou nessa reta final o técnico Mano Menezes, né? Você acha que foi acertada a contratação do treinador e você acha que ele pode fazer uma boa reta final e também já pensando no ano que vem, né? Sem dúvida. Por exemplo, a minha maior preocupação era realmente essa situação delicada, né, do Cruzeiro, que está perto ali da zona do rebaixamento, conseguiu sair agora um pouco, está ali. Se manter, não adianta também você querer estar pensando ainda em G4, a maior preocupação tem que ser em você estar longe dessa zona do rebaixamento. Aí sim, o Mano Menezes preparar um elenco para no próximo campeonato de 2016 fazer uma equipe, um elenco para que tenha condições de voltar a disputar de novo pelo título e pela uma vaga na Libertadores. Ô Nonato, você, né, foi o lateral esquerdo do Cruzeiro, e assim, um jogador que também é lateral, mas do outro lado, né, que é o Mike, né, um lateral direito que a gente vê que tem um grande potencial, né, fez 2 ótimos anos, 2013, 2014, mas nessa temporada não tá tendo, assim, um bom ano. Você acha que é natural, né, é um jogador muito jovem, e você vê que ele pode ainda render muito mais do que ele já rendeu? Não, sem dúvida, né? Porque quem sabe jogar não desaprende, né? O que de repente pode ter acontecido esses 2 anos seguidos bons dele, ele de repente pode ter tido uma proposta boa para ser negociado e acabou não sendo negociado. Então automaticamente o seu rendimento cai você fica desestimulado um pouco, achando que você poderia ter sido negociado, ter resolvido a sua vida financeira e você acaba não sendo negociado e o jogador cai um pouco de rendimento, isso é natural. E na semana passada teve a renovação do Fábio, né? Qual que foi a importância de renovar, né, por mais 3 anos um goleiro que é o ídolo do clube, né? Sem dúvida, foi um esforço, né, do presidente Dr. Gilvan. Ele fez um esforço porque realmente é um símbolo, né, da torcida do Cruzeiro, um jogador com o maior número de partidas e a torcida não ia perdoar o presidente se não tivesse renovado com o Fábio. Ô Nonato, e pro torcedor, né, que sente saudade da época que você jogava, como que tá a sua vida atualmente, né? Você tá morando em Belo Horizonte, tá mexendo com o que atualmente? Eu moro em Belo Horizonte desde quando eu cheguei em 90, mesmo quando eu fui jogar fora, no Fluminense, em outros clubes, sempre tive residência aqui em Belo Horizonte, continuo morando em Belo Horizonte. Mas ainda mexe com o ramo do futebol ou acabou mudando um pouco? Não, hoje eu mexo mais no ramo de futebol, entendeu? Eu gosto de brincar umas partidinhas de futebol. Aí as partidas de futebol é mais só quando eu tenho um convite aí de alguns interior, de algumas prefeituras, aí é que a gente consegue montar aí uma seleção mineira e jogar um pouquinho. Ô Nonato, eu gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por atender a nossa ligação e até a próxima. Eu que agradeço e mais uma vez foi um prazer, uma satisfação. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, Nonato.